Olá, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite, Ive. Estamos aqui em mais um programa nosso do Quartos Excepcionais, nosso 8º episódio, né, Ive? Espero que vocês estejam gostando. Hoje a gente vai tratar do recurso cabível, da decisão que inadmite ou que nega seguimento ao seu recurso excepcional, quando essa decisão é híbrida, como é que você deve proceder. Então, Ive, fala aí com o pessoal, dá uma boa noite também e a gente começa tratando mais do que vamos abordar nessa polêmica de hoje. Olá, boa noite, Dulce. Boa noite para quem está nos assistindo. Como a Dulce falou, hoje a gente vai tratar, inclusive, de mais um tema que a Dulce está em casa, né, Dulce? Oh, Faz parte do dia a dia dela, enfim, analisar os recursos dos jurisdicionados e, enfim, avaliar se esses recursos têm trânsito ou não, e quais são, enfim, os múltiplos fundamentos que poderiam obstruir um recurso e os consequentes recursos que dele caberiam. A gente vai dar uma aprofundada, então, em síntese, no artigo 1030 do Código de Processo Civil. aí, Ive, vamos lá. Eu quero dizer logo, Ive, que essa é uma questão assim um pouco tormentosa, realmente. Muitas vezes, assim, nós que trabalhamos com isso também ficamos um pouco na dúvida do procedimento correto, realmente, porque o artigo 1030, de fato, ele deixa um pouco de dúvida com relação a isso, né? Então, o que é que a gente quer abordar aqui hoje, pessoal? Imagina que vocês, como vocês devem saber, o juízo de admissibilidade dos recursos excepcionais, ele é bifásico. A gente tem um primeiro juízo, que acontece no tribunal local, e um segundo juízo de admissibilidade, que em tese fica no tribunal superior. Então, imagina, e o que é que a gente vai tratar hoje aqui? A gente vai tratar, que já é uma questão um pouco mais complicada, que é das decisões híbridas. Porque na forma do artigo 1030 do CPC, o que é que o vice-presidente pode fazer? Ele pode negar seguimento ao teu recurso com base no 1030-1, ou ele pode, com base no 1032, determinar que o seu processo vá para retratação. Ele pode sobrestar o teu recurso na forma do 1033. Ele pode fazer com que o seu recurso se torne um representativo da controvérsia na forma do 1034. Ou ele pode, o que alguns dizem, que é exercer, realmente realizar o juízo de admissibilidade do recurso excepcional, que é na forma do 1035. Que aí, nesse caso, o IVE, ele pode ou admitir o recurso, ou ele pode inadmitir o recurso. O que a gente quer tratar aqui são as decisões híbridas. O que é isso? São decisões que imagina que em determinada parte do recurso eu nego o segmento a ele por conta de algum tema, e com relação a outra parte do recurso, eu inadmito. Qual será o recurso cabível dessa decisão? Como a parte deve proceder? E aí, eu lhe pergunto, eu queria saber sua opinião, porque, veja, essas decisões híbridas, a gente está acostumada a pensar nelas com relação a capítulos diversos, né? Imagina que, em relação a um capítulo, eu aplico a temática, em relação a outro capítulo, eu nego o segmento, eu inadmito, né? Mas você acha, Ive, que é possível eu aplicar dois fundamentos, eu inadmitir um recurso, ao mesmo tempo negar segmento com relação ao mesmo recurso e como a parte deve proceder? Queria que você falasse um pouco sobre isso e aí a gente vai discutindo para... Você fala, eu falo e a gente vai conversando, tá bom? O que é que você acha disso? Perfeito. Bem, a gente já comentou, Dulce, em outros vídeos que esse artigo 1030, ele é um problemão, né? E enfim, uma das coisas que talvez, pelo menos, implique nesse tema da nossa conversa de hoje é, primeiro, a questão da ordem dos incisos do 1030. Eu vejo aí um erro muito grave, porque, assim, a doutrina e grande parte, na verdade, da doutrina e os órgãos jurisdicionais que precisam aplicá-lo tendem a interpretar o rol de incisos do 1030 como uma ordem a ser seguida. Ou seja, antes mesmo
de se verificar se um recurso excepcional merece trânsito, ou seja, se existe naquele recurso os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, se verifica se o acórdão é compatível ou não, o acórdão recorrido, com alguma tese consolidada em recurso especial ou extraordinário repetitivo, ou com alguma tese julgada pelo STF em sede de exame de repercussão geral. E mesmo com o próprio mérito daquele recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. E nesse último caso, aí a mudança foi trazida pela Lei 13.256 de 2016. E, enfim, aí, no meu entender, a gente já tem um erro muito grave, porque essa questão do cotejo, né, entre a compatibilidade do acórdão recorrido com esses temas, esses precedentes brasileiros, ele só deveria acontecer se o recurso tivesse as demais condições de admissibilidade. Do contrário, o recurso teria que ser inadmitido pelo inciso 5º do 1030. E o que a gente vê na prática, na verdade, não é isso. E isso, obviamente, acontece pelo previsto nos parágrafos 1º e 2º do 1030. Por quê? Se o recurso é inadmitido pelo inciso 1º, só cabe o agravo interno para o órgão colegiado e, em tese, como já falamos aqui em outros vídeos, o processo não sobe. Enfim, não vou entrar aqui no particular da inconstitucionalidade desse dispositivo, porque a gente já debateu isso em outros vídeos. Se o recurso, por sua vez, ele é inadmitido com fundamento no inciso 5º, cabe o agravo do 1042, então o processo vai para o STJ. Então, assim, claramente, a ordem dos incisos do 1030 me parece uma forma de indução para que a aplicação do inciso 1º seja preferencial e o recurso cabível à decisão não seja um recurso para os tribunais superiores. Então, isso, enfim, a ordem desses incisos e a interpretação de que esses incisos devem funcionar, né, como uma ordem preferencial de análise da admissibilidade recursal, tem como objetivo, no final das contas, evitar os agravos do 1042. É verdade. Quando, tecnicamente, isso não deve funcionar dessa forma, por tudo que eu acabei de colocar agora. Respondendo agora a sua pergunta, com relação a decisões híbridas, se isso é possível num mesmo capítulo de um recurso excepcional, ou se elas só aconteceriam em capítulos distintos. Isso. Eu que o mais comum é que isso aconteça em capítulos distintos, porque se o recurso ele já é inadmitido por um fundamento, em tese, não seria necessário serem colocados outros fundamentos para sua inadmissibilidade, porque ele já estaria inadmitido. Então, assim, me parece de mais fácil percepção uma decisão híbrida quando do inciso 1º, por exemplo, e os do inciso 5º se referem a capítulos distintos. No entanto, enfim, pensando aqui rapidamente, em casos muito complexos, de repente a gente está falando de uma violação a um dispositivo só, porém com vários fundamentos. Então, assim, a violação a uma determinada norma jurídica aconteceria por inúmeras razões. E aí eu imagino que poderia ser possível, para se afastar cada um desses fundamentos, que seriam, enfim, vieses diferentes da violação a uma mesma norma, de repente, sim, num único capítulo, poderia existir uma decisão híbrida. Mas eu acho que o comum é que essa decisão híbrida se refira a capítulos distintos, tecnicamente falando. Eu acho que, realmente, a gente está acostumada a pensar ela assim, mas eu acho que, em tese, nada impede que a decisão com relação ao mesmo capítulo
até pela ordem imposta um pouco pelo CPC, ela termina tendo 2 fundamentos, assim, que levem uma negativa de segmento. O que é que eu acho, Dulce? Eu acho, concordo com você, eu acho que a ordem do CPC está equivocada. Eu acho que não tem... Imagina, Ive, eu já vi casos assim. Imagina que o recurso especial foi interposto sem que a parte tenha apontado o dispositivo legal violado, supostamente violado. Esse recurso especial ele vai esbarrar na súmula 284. Mas é possível que eu consiga identificar que ali tem uma temática, mesmo assim, e que aquele acórdão está conforme a decisão do Tribunal Superior. E aí, o que é que eu devo fazer? Eu devo aplicar a temática. Se você for seguir a ordem que alguns defendem que seria a ordem do código, eu teria que aplicar a temática. Mas eu vou aplicar a temática num recurso que ele está, digamos assim, sem perna. Ele não tem condições de ser analisado. Então, o que é que os tribunais superiores querem? É para a gente analisar. Isso é muito importante, porque eu já vi decisão de inadmissão do recurso por conta deles barrar, por exemplo, na súmula 284, e quando a parte entra com o agravo do 1042, que o recurso sobe, o Tribunal Superior devolve, porque em tese seria aplicável uma temática. Mas e aí? É para aplicar a temática, então, eu acho que ou a gente tem rigor com os requisitos que a gente analisa na admissibilidade, ou a gente não tem. Então, é preciso definir isso. Então, realmente, em tese, seria possível uma decisão híbrida com relação ao mesmo capítulo, e acontece, mas a gente está mais acostumado e vê em relação a capítulos diversos que é bem tranquilo. Comporta 2 recursos, comporta o agravo do 1042, na parte que o recurso foi inadmitido, e comporta a negativa de segmento na parte que o recurso teve a negativa de segmento, comporta o agravo interno. Então, isso seria bem tranquilo. O problema é quando a parte se deparar com isso em relação ao mesmo capítulo. Ela terá que entrar com os 2 recursos. E aí você falou a questão aí de você olhar para a parte do a dispositivo da decisão. Mas nem sempre essa parte da decisão é clara. É possível que a decisão faça referência ao artigo, ao tema, à súmula, e ela, no final, ela não seja clara. Inclusive, a própria nomenclatura, negar segmento ou inadmitir, nem sempre é tão observada. Então, a parte pode realmente ficar com dúvida, e o agravante, Ive, é que ela não terá direito a embargo de declaração para saber como recorrer, né? Sim, Dulce, esse ponto que você Problema. colocou, esse ponto que você colocou, eu acho muito importante. Mas eu queria só voltar um passinho para trás, quando você estava se referindo à possibilidade de uma decisão híbrida com relação ao mesmo capítulo. Eu acho que é importante a gente analisar essa questão, não só pelo viés prático, de que acontece, e a gente ainda vai trazer alguns casos curiosos sobre isso, mas pelo viés teórico, porque, assim, um dos princípios que norteia a teoria geral dos recursos é o princípio da unirrecorribilidade. Então, assim, para cada decisão, existe apenas um recurso. Eu vejo totalmente possível, quando existe cisão de capítulos, cada capítulo comportar um recurso. Porque, na verdade, a gente tem aí 2 decisões. Uma decisão que julgou um capítulo, uma decisão que julgou um outro capítulo. Então, era o que a gente tinha anteriormente, quando numa sentença, por exemplo, se deferia a antecipação de tutela. Aquele capítulo, pelo menos na época, assim, pela maioria da doutrina, durante, enfim, maior parte do tempo, contra aquele capítulo cabia um agravo de instrumento e contra o capítulo que julgou o mérito, cabia apelação. Pelo Código atual, isso não existe mais. Agora, a sentença, em sua integralidade de capítulos, ela é apelável. Mas a gente já tinha essa experiência. Então, assim, eu entendo
se a gente está lidando com capítulos distintos, e aí partindo do pressuposto, a gente volta para o nosso vídeo que a gente tratou de capítulos, né, em impugnação específica, partindo do pressuposto de que essa decisão não é constituída de um capítulo único, e sim de vários capítulos correspondentes aos capítulos do recurso especial, eu imagino aí a possibilidade de uma decisão híbrida, e isso não ofenderia a unirrecorribilidade, porque com relação ao capítulo da violação X, caberia o agravo do 1042, e com relação ao capítulo da violação Y, caberia um agravo interno. Quando a gente tem um capítulo só, e nessa mesma decisão, o magistrado, enfim, aplica um óbice sumular, enfim, diz que a matéria seria matéria fática, por exemplo, ou, enfim, súmula 83, jurisprudência pacificada, ou, como você se reportou, a parte não coloca a norma violada, então, teria aí um vício de cabimento, né, porque não se indicaria qual a norma violada, o que também encontraria óbice sumular na súmula 284 do STF. E, ao mesmo tempo, diz que o acórdão está alinhado com, enfim, uma tese firmada num repetitivo, por exemplo. Aí a gente teria um capítulo, assim, relacionado à mesma violação, com 2 fundamentos, tudo bem. A gente teria 2 recursos distintos do mesmo capítulo, porque, no meu entender, se não foi indicada a norma violada, aí a gente tem um vício no requisito de cabimento, que é, enfim, um dos pressupostos de admissibilidade recursal, já parou por aí. Assim, essa decisão ela é suficiente. A menção à compatibilidade do acórdão com uma tese firmada pelo STJ, pelo STF, para mim já seria um obter dictum. Então, assim, não é necessário, não seria a opção mais técnica colocar esses 2 fundamentos no dispositivo da decisão que inadmite o recurso. Porque enfim, se é aplicado a súmula 284 do STF, por exemplo, não importa mais se o acórdão recorrido está alinhado ou não com uma tese firmada pelo Tribunal Superior. Esse recurso já não deveria subir. Então, assim, por isso que eu vejo com muita dificuldade aí essa questão da decisão híbrida num capítulo só, porque, em tese, se existe um vício, se os pressupostos de admissibilidade recursal não estão atendidos, pouco importa que o acórdão esteja ou não alinhado com alguma tese firmada pelo Tribunal Superior. Então, assim, só voltando nisso, e agora avançando para um outro ponto muito importante que você falou, que é um entendimento, infelizmente, consagrado na jurisprudência brasileira, no sentido de que não cabem embargos de declaração, que são cabíveis contra qualquer decisão prevista, possível e imaginável, mas contra essa decisão, e principalmente agora com essa configuração mais complexa aí que a gente tem no 1030, eles seriam mais importantes do que nunca, e vários tribunais ordinários e o próprio STJ já tem um entendimento muito consolidado no sentido de não caber embargos. E isso acaba deixando aí o jurisdicionado numa sinuca de bico, né? Você tem algum caso aí curioso, Dulce, para contar para a gente? Como você estava falando agora há pouco, eu acho um absurdo não ser cabível o embargo de declaração. Mais do que nunca, o recurso seria super importante, porque realmente o artigo é confuso, as decisões podem ser confusas. Já vi acontecer, por exemplo, de uma decisão híbrida tranquila. Imagina que a Fazenda Pública entra com recurso social e ela está questionando a possibilidade ou não de aplicar as trentes. A possibilidade de aplicar as trentes já é tema, é o tema 98, salvo engano.
Então, imagina que nesse recurso especial, com relação à possibilidade das astrentes, aplica o tema 98, e com relação ao quanto das astrentes, você aplica a súmula 7. E aí faz uma decisão de inadmissão e de negativa de segmento, bonitinha, vai caber o quê? 2 recursos. Seria realmente uma exceção ao princípio da unirrecorribilidade. A gente teria a possibilidade de 2 recursos contra uma só decisão. Mas realmente, Ive, acontece muito de também um recurso, como eu falei no começo, ele esbarrar na súmula 284 e ele, ou em outra súmula, e ele, em tese, também seria possível a aplicação de um tema. E aí, né? E realmente o artigo 1030 precisa ser melhor esclarecido. Hoje eu coloquei no meu stories uma questão que era o seguinte, porque veja, se a gente for respeitar a ordem do 1030, sobrestar está antes de realizar a juízo de admissibilidade, não está? Então, imagina que eu tenho um recurso que eu estou vendo que a parte não apontou o permissivo constitucional, ela não apontou o artigo violado, e aquele recurso ali, ele trata de uma questão que seria para sobrestar. Eu devo sobrestar esse recurso, Ive. A gente pode ficar com muitos recursos sobrestados, prejudicando as partes, um recurso que não tem a menor condição de ser analisado. Então, é preciso pensar isso, entendeu? Eu acho, como eu falei, a ordem estaria invertida e o certo seria não ser possível sobrestar. Mas isso é um pouco confuso e eu acho, Ivi, que o que a gente tem que trazer aqui muito mais é uma discussão, a gente não vai, eu não tenho a resposta, é muito uma questão de atentar. Então, se a decisão de inadmissão e negativa de segmento, ela é híbrida, tranquila, o advogado está tranquilo, entra com 2 recursos. Mas a problemática é quando ela não é clara na parte dispositiva, quando ela não diz expressamente que inadmitiu com base no 1035, ou que negou o segmento com base no 1031, e o que é que o advogado vai fazer. Eu fosse o advogado, é difícil até dizer, mas assim, eu acho que é melhor entrar com os 2 recursos e esclarecer bem essa questão, porque eu acho que nem os tribunais superiores estão tão seguros disso. A gente tem o enunciado 77, salvo engano, né, do Conselho da Justiça Federal, que é justamente no sentido de que admitindo esses 2 recursos. Mas, assim, você tem mais experiência do que eu, Ive, nessa questão de advogar, e aí você pode, talvez, passar uma posição mais segura. E outra questão que eu acho legal a gente passar aqui, que eu achei interessante, foi essa decisão híbrida que eu falei, da aplicação das astrentes, tá? E da súmula 7. Imagina que a parte, ela entra apenas com agravo interno. E acontece isso. Por isso que eu acho muito importante o advogado olhar para a decisão proferida pelo vice-presidente ou pelo presidente e ver o que é que tem nela. É preciso que o advogado entenda essa decisão, ele entenda tudo que do 1030 aconteceu naquela decisão. Porque, às vezes, como a parte dispositiva não está tão clara, é preciso que ele entenda o que aconteceu ali. Então, se ele entendeu que foi uma aplicação do tema, ele já sabe que ali comporta um agravo do interno. E se tem a questão da súmula obstativa, seria o 1042, para poder ele saber como recorrer. Mas aí, nesse caso que eu já vi acontecer, o advogado entrou só com agravo interno, e aí eu vou te fazer uma pergunta, ver o que, é que você acha. O advogado entrou só com agravo interno, e o pior é que ele entrou com agravo interno questionando a parte da decisão de inadmissão, que na verdade aplicou a súmula 7. Então estava errado, ele errou, né? Porque com relação a essa parte da decisão, caberia agravo do 1042. Ok, dessa decisão, o vice-presidente pode aplicar um erro grosseiro, né? Ele errou, isso aí. E aí, cabe agravo do 1042 dessa decisão. O que é que nós devemos fazer com esse agravo do 1042? Porque aí entra aquela questão da relativização da súmula 727. Quem faz o juízo de admissibilidade do 1042? Nós podemos realmente barrar isso aqui? Aí passa por essa discussão. O que é que você acha, Ive, nesse caso? Vamos lá, só para destrinchar um pouco esse caso, pelo que eu entendi, tinham 2 questões abordadas no recurso. A primeira era o próprio cabimento
de multa diária contra a Fazenda, e a segunda era a questão da razoabilidade da multa. E aí me corrija se eu estiver errada. Com relação à primeira questão, que seria o cabimento, o recurso foi inadmitido porque já existiria uma orientação do STJ Perfeito. permitindo. E uma orientação fixada em tese, né? Isso. E com relação ao valor, que já seria um outro capítulo, foi aplicada a súmula 7. Esse, para mim, é o caso que você chamou de decisão híbrida tranquila, porque a Isso. gente tem um capítulo, ou seja, uma unidade autônoma, né, do acórdão recorrido, que diz sim, cabe, e aí existe um capítulo específico do recurso para impugnar o cabimento, e vai existir uma unidade autônoma da decisão de inadmissibilidade que vai se reportar esse capítulo. Então, Isso. neste capítulo, eu vejo aí claramente capítulos distintos, são questões jurídicas distintas abordadas no recurso e que comportam análise individualizada. Então, assim, com relação ao cabimento, como foi aplicado um repetitivo, né, um óbice, porque já existia um repetitivo sobre essa matéria, agravo interno, e com relação ao valor da multa, como foi aplicada a súmula 7, caberia o agravo do 1042. Nesse caso, pelo que eu entendi, o Estado fez um agravo interno dos 2 capítulos. E, Na obviamente... verdade, o agravo interno, nesse caso, ele questionou mais, ele fez um agravo interno, mas questionando a súmula 7. Isso, mas ele não questionou a aplicação da tese. Desculpa lhe interromper, pode prosseguir. Porque o agravo interno não caberia, né, para a súmula obstativa. Então, vamos supor que ele só tem interposto o agravo interno para impugnar a decisão toda. E Certo. neste capítulo, que aplicou a súmula 7, totalmente descabido o agravo interno. Neste particular, Perfeito. o agravo interno não pode ser conhecido, porque é o recurso errado. O Sim. agravo, neste capítulo, para se discutir o quantum da multa, cujo recurso especial foi inadmitido com fundamento na súmula 7, seria o agravo do 1042. Nesse caso, uma vez não conhecido o agravo interno nesse particular, aí eu entendo que para o jurisdicionado, para o recorrente, aí o jogo acabou para ele, porque, como a gente já vinha discutindo em outros vídeos, esse acórdão que nega o segmento que seja provimento ao agravo interno, ele tem para o jurisdicionado um futuro nebuloso, né? Porque pelo código não cabe nada. A gente já teve a oportunidade de discutir em outros vídeos o cabimento de reclamação, mas aí seria uma reclamação para discutir a má aplicação de uma tese. Ou seja, seria uma reclamação para evidenciar um distinguish e razão pela qual não seria aplicável a tese e o recurso especial mereceria trânsito. Nesse caso, o que aconteceu foi os fundamentos correspondentes aos capítulos recursais, né? A decisão de inadmissibilidade dotada de capítulos correspondentes aos capítulos do recurso especial, e a parte interpôs claramente com relação a um desses capítulos o recurso errado. Nesse caso, não sobra alternativa para o recorrente, porque, de fato, o código é muito claro com relação a qual recurso cabe com relação a determinado capítulo, e se o recurso, se nesse caso, que seria um caso muito claro de decisão híbrida e de um duplo recurso, o Estado, nesse caso, acabou fazendo apenas o agravo interno, enfim, a minha leitura é não conhecimento do agravo interno na parte em que ele impugnou a súmula 7 e a preclusão da matéria com relação à súmula 7. Então, o que poderia acontecer nesse caso uma vez
desprovido o agravo interno com relação ao capítulo correto, que teria sido a aplicação de um repetitivo, né, para obstar a subida do recurso, aí sim, nesse caso, a gente poderia pensar em todas aquelas providências, todas aquelas medidas que a gente já falou nos vídeos anteriores. Reclamação, um novo recurso, cujo objeto fosse o destrancamento desse pedaço do recurso que ficou preso, né, no tribunal de origem, no agravo interno. Aí sim a gente poderia pensar com relação a esse capítulo. Com relação ao capítulo que foi interposto o recurso errado, e assim, nesse caso eu ainda entendo que é mais grave, porque o Estado abriu mão do recurso que iria direto para o STJ. Porque assim... É mais seguro entrar com 1042, né? Isso. E assim, nisso, eu sou totalmente consonante com o que defende o professor Nelson Nery, porque o professor Nelson Nery, quando ele se refere a essas decisões híbridas, ele diz que, enfim, ok, temos que cumprir o código, quanto ao capítulo que aplicou o 1030, inciso 1º, faz o agravo interno. No capítulo que aplicou o 1030, inciso 5º, faz o agravo do 1042, só que este agravo do 1042 também pode abordar a matéria do agravo interno. Isso porque, e isso também já conversamos várias vezes nos outros vídeos, não se pode retirar do Tribunal Superior o seu dever de fazer a admissibilidade, ter a última palavra sobre a admissibilidade de um recurso especial ou de um recurso extraordinário. Então, assim, nesse caso que você trouxe, o curioso é que o Estado abriu mão de ter acesso ao Tribunal Superior, porque ele deixou de fazer o agravo do 1042. Então, assim, nesse caso, eu entendo que o jogo acabou ali para o Estado. Então, mas se for um caso, Ive, de uma decisão que esteja um pouco confusa, que ela não tenha na parte dispositiva final, se ela não esteja nem negando segmento, que ela esteja confusa nisso, tá? Você acha que o mais seguro é entrar com o agravo do 1042, assim, no caso da decisão ter 2 fundamentos, né? E aí eu também queria lhe perguntar, para você se posicionar, assim, em relação a... Você acha que a segunda vice-presidência ou primeira vice-presidência, elas podem barrar o agravo do 1042? Você concorda com aquela relativização da súmula 727? Porque, nesse caso, imagina que a parte depois entra com a agravo do 1042, que não tem menor cabimento. Não cabe mais. Ele já teve um erro grosseiro. O que é que se deve fazer com esse agravo, assim, do 1042, né? Dulce, a gente até conversou sobre isso, acho que há umas 2 conversas atrás, né? Não tem a menor possibilidade, não tem o menor lastro normativo represar uma agravo do 1042. Ainda que o 1042, parágrafo 2º, traga uma redação muito capciosa ali, eu entendo como inconstitucional a interpretação do parágrafo 2º do 1042 que permita esse tipo de retenção. Então, assim, ainda que seja um recurso totalmente errado, como acontece hoje com nesse caso que a gente está vendo, imagina que dessa decisão do agravo interno, que disse que era um erro grosseiro no agravo interno, a parte interpõe um agravo do 1042, que não tem o menor sentido. O que fazer com esse agravo do 1042? Então, é bom sempre pontuar a coisa como ela acontece, porque às vezes a gente é contra a relativização da súmula 727, tem sentido ser contra, né? Porque, de fato, nós não fazemos o juízo de admissibilidade desse 1042, não é nós que fazemos. Mas veja numa situação dessa, que o 1042... Não, eu imagino que é uma situação absurda. No entanto, eu entendo que não pode ser diferente. É o que acontece hoje com a apelação. A apelação não tem mais duplo juízo de admissibilidade. Então, assim, se a parte interpôs uma apelação no 16º dia, não tem o que fazer. Essa apelação ela tem que ser remetida para o tribunal. E, assim, o que eu acho é que existe aí
enfim, no meio de doutrina, de jurisprudência, incrivelmente uma aceitação melhor de uma situação quando acontece com apelação, do que quando a gente está tratando com um recurso para os tribunais superiores, porque existe aí toda uma mobilização para afunilar os recursos. Então, assim, e que tem existido é uma torção da redação dos dispositivos, sempre para que se contemple aí uma interpretação elástica para redução de acervo. Então, assim, se a gente estivesse conversando aqui sobre o 1010, sobre o juízo de admissibilidade da apelação, que não é mais duplo, acho que a gente não teria muito o que desenvolver dessa conversa. Não tem que subir. Então, assim, o mesmo raciocínio tem que valer para os recursos, ainda que interpostos no tribunal ordinário, mas que vão ser julgados pelo Tribunal Superior. Então, assim, eu não consigo vislumbrar diferença. Gostei muito, Ive, da nossa discussão aqui, né? Vamos, você que está nos ouvindo aí, deixe também sua opinião, fale o que é que você acha, né? Não é uma questão fácil e a gente agradece a todos que estão nos acompanhando. É muito legal ouvir o que vocês estão achando, a opinião, é muito legal isso. A gente está preparando isso aqui tudo para vocês mesmo, né, Ive? A gente cresce, mas é também para quem está nos acompanhando. Agradecemos muito. Boa noite a todos. Boa noite a você também, Ive, minha companheira querida. Ive ainda não tem Instagram, eu sempre digo isso, mas ela verá em breve, né, Ive? E a gente vai dar continuidade aí, falando muitos assuntos legais, e estamos aqui, o que precisar, né? Boa noite. Dulce, como sempre, um prazer conversar com você. Esse tema é um tema que é o seu dia a dia, que você domina muito. Foi bom ouvir o que você pensa Todo sobre dia eu aprendo. vai me orientar muito para as minhas estratégias futuras. Eu agradeço também a todos que estão acompanhando os nossos vídeos. Estamos à disposição para aprofundarmos o debate, para recebermos sugestões de escolha de novos temas. Enfim, para a gente, a participação de todos que acompanham o canal, os nossos vídeos, é fundamental. Então, assim, fiquem à vontade para fazer contato, sugerir temas, mandar dúvidas. Estamos à disposição. Eu até, Ive, só finalizando aqui, eu estou tentando fazer uma pesquisa empírica, digamos assim, nos tribunais, para justamente ter decisões, como algumas que eu trouxe aqui de outros tribunais, para ver justamente situações complicadas, situações que seriam difíceis de resolver, para poder a gente discutir exatamente isso, entendeu? Como aconteceu. Então, assim, às vezes não é nem fácil conseguir, eu ando procurando em segunda vista por aí, vice-presidência, para pegar decisões complexas, decisões confusas, para justamente fomentar essa discussão e a gente poder rever a questão, por que não cabe embargo de declaração? Será que essa decisão aqui realmente não seria embargável? E assim, trazer, né? A gente sabe como é que é a jurisprudência, mas a gente não pode desistir, né? Então, estamos aqui para isso. E se você vê alguma decisão e alguém também tiver uma decisão legal para a gente, mas uma questão de estudo mesmo, né? Para a gente poder analisar, será muito bem-vindo. Perfeito, Dulce. Mandem as decisões para a gente poder dar uma olhada. Isso, muito obrigada, boa noite a todos. Boa noite, Dulce, querida. Até nosso próximo encontro. Boa noite.